Gilberto, boa tarde, tudo bem? Você me perguntou a diferença entre os interfones da PPA, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, GPI 1000T, T de transformador. A fonte não é bivolt automático, ela é bivolt a transformador, mas você precisa selecionar, ok? Segundo modelo, GPI 1000I, I de fonte interna. Significa que a fonte está no monofone e não no frontal, ok? E o GP1000E é uma fonte externa, certo? Então a fonte chaveada está aqui. Primeira diferença entre eles, vamos lá, peguei os três frontais aqui, ó. Transformador é um modelo mais simples, mais barato e só tem uma fechadura, ok? Essa fechadura aqui, ó, é a fechadura Uno, tá? É a fechadura de portão social. O GPI 1000E externo tem fonte chaveada e mais algumas funções que eu já vou colocar para você aqui, tá? E o GPI 1000I é exatamente igual em termos de funções, porém no E a fonte está aqui e no I a fonte está no monofone, ok? Então vamos pegar o T, que é o trafo primeiro, que é o mais simples, tá? Esse cara é um monofone universal. Por que ele é universal? Porque aqui eu tenho um jumper que configura toque positivo e negativo, e aqui eu tenho dois jumpers que configuram esses dois botões aqui, ó. Quando eu utilizar ele em outras marcas, eu tenho que selecionar qual toque, positivo e negativo. Negativo basicamente HDL líder, positivo AGL, AMELC TVR, ok? Então quando for, por exemplo, HDL líder, você muda o jumper para que esse botão dê um curto na linha e esse monofone seja compatível. Então por isso que ele é universal, ok? Então no modelo com transformador, como que vai ser a ligação? Pino 1 no pino 1, pino 2 no pino 2. Aqui eu seleciono a rede elétrica 110/220, certo? Aqui eu ligo a fechadura Uno, tá? E aqui, ó, eu tenho um ajuste de áudio do microfone. Isso aqui é utilizado para áudio baixo ou para microfonia, ok? E aqui no monofone eu tenho botoeira 1, botoeira 2. Então se eu quiser colocar uma botoeira para abrir a fechadura, eu ligo aqui, ó, do borne 3 para o pino 2, tá? Do 3 para o 2 eu ligo a botoeira, ok? Então esse modelo é o modelo mais simples, transformador, alimentação externa, tá? Eu tenho que selecionar dos 110/220. É um modelo mais de combate, ok? E ele acompanha o monofone universal. O segundo modelo vai ser o alimentação externa, GP1000E, tá? Ele também acompanha o monofone universal. A ligação dele, pino 1 no pino 1, pino 2 no pino 2, ok? Rede elétrica 110/220 bivolt automático, ajuste de microfonia e áudio baixo aqui do eletreto, certo? Fechadura 1 é a fechadura Uno, portão social. Esse porteiro aqui, Gilberto, aliás, tanto o externo quanto o interno, ele tem duas fechaduras, ó. Ele tem a fechadura do portão social e ele tem a fechadura 2. O que é a fechadura 2? Você tem um relé aqui que você configura através desse jumper, ó, NA/NF. Qual é a função desse relé? Então, por exemplo, eu quero abrir um portão social, eu coloco a fechadura Uno aqui, e eu quero também acionar o meu automatizador de portão. Eu ligo a botoeira do automatizador de portão aqui, ó, na fechadura 2, e configuro aqui para NA, por exemplo, certo? Ah, eu quero comandar uma fechadura eletroímã. Eu pego, de repente, o NA ou o NF, a minha escolha, ligo a fechadura 2 na fonte que alimenta a fechadura, ok? Então, tanto o externo quanto o interno, eles têm as mesmas funções, só muda onde está a fonte, ok? Então, voltando aqui para o externo, fechadura 1, linha de áudio 1 e 2, tá? Esse porteiro, ele tem uma função que é o bip de portão aberto, ó. O que é o bip de portão aberto, Gilberto? Quando o jumper está fechado, essa função está desabilitada. Quando eu abro esse jumper aqui, ó, o porteiro vai me avisar se o portão for deixado aberto. Como que ele vai me avisar? Através desse borne S aqui, ó. Eu utilizo um sensorzinho NA, por exemplo, um reed switch, certo? Entre o borne S e o pino 2. Quando eu fechar o meu portão, esse sensor fica fechado, tá?
Então, quando eu abrir o portão, esse sensor abre entre o S e o 2, e se esse jumper estiver aberto, 25 segundos depois, ele começa a me avisar que o portão ficou aberto. Então, digamos assim, alguém veio entregar alguma coisa aqui em casa, eu abri o portão. Quando eu abri, o jumper estava aberto, né? A função estava habilitada, e o sensor ficou aberto. Então, a pessoa passou e esqueceu o portão aberto. 25 segundos depois, ele começa a emitir bips aqui no monofone, ó, avisando para mim que o portão foi deixado aberto. E a leitura é feita através desse Born S de sensor aqui, ok? Outra característica interessante desse porteiro aqui, Gilberto, é que essa saída AA aqui, ó, é a saída do tamper. Então, o que acontece? Isso aqui é um setor de alarme com fio. Eu posso ligar numa central C36, por exemplo, tá? E quando um invasor da minha residência chegar para invadir e abrir o porteiro e tirar a tampa, esse contato abre. Ele é um tipo NF, e aí esse contato abre, a minha central de alarme detecta que teve uma invasão, certo? Então pode ser, por exemplo, um alarme monitorado. Então, se eu estiver viajando e alguém tentar invadir o porteiro aqui, ó, tentar abrir o porteiro para invadir, para acionar a fechadura, quando ele tirar a tampa, esse contato aqui abre. E aí a central de alarme consegue detectar, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o alimentação externa usa o monofone universal, 2 fios, certo? E o alimentação interna, ó, o que acontece? A fonte está aqui agora, ó, no monofone. Então a rede elétrica entra aqui, 90 a 240, e eu alimento 1 e 2, linha de áudio, vem no 1 e 2 aqui, e o mais e menos, que é a fonte, ó, eu vou ligar no pino 2 e no menos. Aqui ele é o born do protótipo, né, de desenvolvimento, mas eu anotei aqui, tá vendo? Então, a alimentação mais e menos, ela vem do pino 2 para o negativo. Então, quem alimenta o interfone é o frontal. Existe uma diferença de regiões do Brasil. Algumas regiões só se vende esse modelo interno, porque o arquiteto não previu uma tomada de energia lá fora. Porque não tinha energia lá fora quando foi fazer a instalação, porque a residência já existia, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Você quer alimentar no monofone ou no frontal? Então, eu quero alimentar no monofone, não tem energia elétrica lá no portão, utilizo o modelo interno. Ah, eu quero alimentar no frontal, utilizo o modelo externo, ok? Então, trafo mais simples, uma fechadura só, 110, 220 eu seleciono. Depois vem os dois modelos chaveados, o interno e o externo, só muda onde está a fonte. E eles são produtos mais completos. Então, você viu aqui que eles têm a função de alarme, fechadura 2, sensor, bip de portão aberto. Então, assim, eles são modelos mais completos. E a diferença entre os dois seria externo e interno. Onde está a fonte? Beleza? Basicamente é isso aí.